Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Olá, queridos, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa Mulheres de Fé e hoje com um tema bem carinhoso para vocês. Evangelismo no lar. E eu queria dizer a vocês o seguinte: tanto é evangelismo no lar como firmando a nossa fé em Deus com os nossos familiares. Então, eu meditando e alguém me perguntou: como eu posso evangelizar no nosso lar? E eu respondi, trazendo a presença de Deus para ele. É assim que nós devemos evangelizar no nosso lar. E outra pergunta é: de que maneira nós podemos evangelizar no nosso lar? E eu posso te dizer, através do nosso comportamento, através da nossa fala, através das nossas atitudes, honrando primeiramente, o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, fidelidade com Ele, honestidade, organização no seu lar e limpeza, porque Deus ama chegar numa casa e estar tudo limpinho. Amém? Então, a Bíblia nos ensina: ame a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Então, prioridade, Deus. O próximo, a nossa família. O próximo mais próximo é a nossa família, porque muitas vezes a gente se preocupa com as pessoas lá fora, para alcançar vidas, para que haja salvação, para que ela conheça o nosso Deus, mas nós temos a nossa família, que precisa tanto quanto os de fora. Amém? Então, por exemplo, para uma criança andar, para uma criança falar, é preciso que haja instruções, é preciso que haja estímulo, é preciso que haja um ensinamento. Então, com o evangelho não é diferente. Às vezes a pessoa não conhece, então se você não ensinar, se você não falar, se você não instruir a pessoa ou não falar do amor de Deus para aquela pessoa, ela jamais vai conhecer na intimidade que você conhece. Porque se você perguntar, às vezes as pessoas respondem: você conhece Jesus? Você é crente? Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Aí as pessoas dizem: eu já tenho Jesus. Eu conheço sim. Deus é Deus nos céus e na terra. Mas às vezes a pessoa não dá a importância que ele é merecido. Por exemplo, não tem a intimidade. E quando a gente tem consciência que para você conhecer Deus, você tem que ter intimidade com Ele, aí as coisas já mudam. Amém? Talvez você esteja me falando assim: Elizabeth, ou pensando: Elizabeth, mas você está falando assim, até parece fácil, é porque você não conhece a minha família. Na minha casa, só Jesus na causa. Aí eu te digo, só Jesus mesmo, mas para Jesus chegar lá e transformar a sua casa num lar, ele precisa da sua ajuda. Então eu fui na Bíblia e, graças a Deus, o Espírito Santo me instruiu para alguns exemplos. Nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Então, qualquer dificuldade que venhamos a ter, nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está disponível para nos ajudar em qualquer situação. Principalmente essa, de alcançar a nossa família para Jesus. Os exemplos bíblicos, tem o exemplo de Eli, que está em 1 Samuel, tem Ruth e Noemi, que está no livro de Ruth, é um livro que eu até incentivo você a ler o livro de Ruth, são 4 capítulos só, e assim, tem reflexões, tem ensinos maravilhosos. Timóteo, a história de Raabe, que está em Josué, também a serva de Naamã, que está no capítulo 2 de Reis e no versículos 5 a 1. Aliás,
2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Então, aqui eu vou falar do exemplo de Eli. Eli era um sacerdote, era dito também como juiz, conhecido também como juiz. E ele recebeu de Ana, uma mulher que antes não tinha a esperança de ter um filho, mas ela recorreu ao Senhor, a Deus, o Deus que dá a vida, e ela foi concebida, né? Ela recebeu a dávida de ser mãe. Ela era estéril e recebeu a dávida por Deus de ser mãe. E ela fez um propósito com Deus, ela fez um voto com Deus. E se Deus fizesse o que ela estava pedindo, né, concedesse a petição dela, o que é que ela faria? Ela consagrava aquela criança ao Senhor. E para isso, ela levou Samuel para a responsabilidade do sacerdote Eli. E Eli, ele, claro, criou esse menino em graça e em conhecimento. E Samuel tinha um coração ensinável, obediente, e o sacerdote Eli obteve êxito. Amém? Mas Eli, ele tinha 2 filhos. E claro que o sacerdote Eli passou a mesma fé para os filhos. Só que com os filhos, o sacerdote Eli, ele não obteve o mesmo êxito. Por quê? Porque, como o Senhor diz na própria palavra dele, ele dá livre arbítrio. Então, como o coração de Samuel foi bem recebido, né? Ele recebeu a palavra, ele recebeu as instruções de Eli, ele creu num Deus todo-poderoso, que era o Deus de Israel. Já com os filhos foi o contrário. Eles não receberam, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E Eli não obteve êxito com os seus próprios filhos. Por quê? Porque eles não temiam ao Senhor. Outro exemplo é durante a vivência, o convívio de Ruth com sua sogra Noemi. Noemi semeou a fé e o acolhimento. Com a perca de seu marido e de seus 2 filhos, Noemi ficou com suas 2 noras, Ruth e Orfa. Numa difícil situação de luto, de tristeza, de amargura, e Noemi resolveu voltar para sua terra natal. Sendo que Orfa, ela preferiu voltar para a casa dos pais. Já Ruth preferiu acompanhar Noemi. E ela se refere assim a Noemi: não insista comigo que te deixe, e não te acompanhe. Aonde tu fores, irei. Onde ficares, ficareis. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aqui é outro exemplo de como você pode transmitir a sua fé no seu próprio lar. Noemi é um exemplo. Porque se Noemi fosse uma sogra ruim e não passasse para ela esse acolhimento, esse amor, essa fé que Noemi tinha, Ruth jamais teria essa posição de querer acompanhá-la. E reconhecer a importância do Deus de Noemi, o Deus de Israel. Amém? Noemi era um exemplo de mulher, de sogra, semeou o amor e foi acolhida por ele no momento que mais precisava. Ruth retribuiu com amor e cuidado. Viver em amor é uma maneira de evangelizar para as pessoas próximas. Noemi ensinou amor e fé. E Ruth retribuiu com amor, fé e fidelidade. E é uma história linda que mais uma vez, eu incentivo a você a ler o livro de Ruth, que se encontra no livro de Ruth, só tem 4 capítulos. E assim, tem muitos ensinamentos sobre fidelidade, sobre fé, sobre como tratar as pessoas. Porque tudo que você planta, você colhe. E foi assim com Noemi. Amém? Outro exemplo maravilhosos é Lloyd e Eunice. Lloyd era avó de Timóteo. Eunice era mãe. Elas são exemplos de fé passada de geração em geração.
elas ensinaram e transmitiram a sua fé. E olha, no livro de Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim para Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Olha que coisa linda. Ou seja, era uma fé perceptível, era uma fé que em qualquer lugar, em qualquer situação, as pessoas sentiam, as pessoas viam a fé que a avó Lóide e a Eunice, né, passaram para Timóteo. Então, não era uma fé fingida. Assim, vamos trazer para o dia de hoje, assim como elas eram na igreja, elas eram em qualquer lugar. A fé dela exalava em qualquer lugar. Amém? Outro exemplo maravilhoso que eu trago para vocês é sobre a prostituta Raabe. Ela morava na cidade de Jericó. E essa cidade ia ser invadida pelos israelitas, eles iam tomar a cidade. E Raabe teve uma atitude de fé e se posicionou a favor do povo de Deus. E foi através dessa fé que ela mudou o destino, o seu destino e o destino da sua família. Quer dizer, mais um exemplo de fé dentro da família. Amém? Ela falou para o israelita, olha que coisa linda. Ela falou para os israelitas: eu sei que o Senhor, o seu Deus, é Deus de cima, nos céus e embaixo da terra. O nosso Deus é um Deus que transforma destinos. Mas para isso, ela se posicionou, ela ficou disponível à mudança. E olha o que aconteceu. Além da salvação dela, ela salvou toda a sua família. Então, esse é mais um exemplo de que a nossa fé ela pode ser transmitida para os nossos, de uma maneira simples. Outro exemplo maravilhoso é uma lição linda, onde vemos o amor do Pai, um amor que é manifesto através do perdão e da compaixão, um amor que não desiste, um amor que restaura identidade. Esse amor é de um pai para um filho. Ele se encontra em Lucas 15, do 11 ao 32, é a história do filho pródigo. Esse filho, ele sabia os valores do pai. Ele só não imaginava a forma como ele seria recebido. Por quê? Esse filho, ele tinha tudo, né? Um pai maravilhoso, tinha bens, tinha fartura. E ele ficou insatisfeito em algum momento e decidiu pedir ao pai que fizesse a partilha dos bens. O pai concedeu a petição dele, ele foi embora. Ele viveu na bonança, ele viveu nas farras, ele viveu como ele desejava viver naquele momento. Até que perdeu todo o seu dinheiro e, claro, faltando tudo, ele resolveu voltar para a casa do pai. Ele ainda pensou assim: qualquer lugar na casa do meu pai é melhor do que como eu estou. Ou seja, ele voltou por necessidade, primeiramente. Mas o segundo motivo foi o arrependimento. Muitas vezes acontece as pessoas errarem, mas a soberba é tão grande que elas não têm a humildade de reconhecer e se arrepender do que fez e voltar ao primeiro amor. E voltou reconhecendo que na casa do Pai era o melhor lugar do mundo. Nós temos um Pai bondoso, um Pai misericordioso, e Ele nos recebe do jeito que nós estamos. Só não ficamos, claro, porque quando você se encontra com o Pai, há uma transformação, há uma mudança. Então, com esse filho não foi diferente. O lugar do Pai era o melhor lugar do mundo. Assim somos nós, né? Quando estamos na presença do Senhor, quando reconhecemos o quão maravilhoso Ele é para nós. Amém? A escrava de Naamã é outro exemplo. A escrava de Naamã. Ela era apenas uma menina hebreia, arrancada da sua terra,
escrava na casa de Naamã. Naamã era um general, comandante do exército do rei da Síria. Era o general inimigo do seu povo. Quer dizer, essa menina ela foi arrancada da família, essa menina tinha trauma, essa menina tinha dores, mas que maravilhoso o exemplo dela. Ela podia guardar ódio, ela podia se calar e torcer para que esse comandante, né, no qual era o general e ela trabalhava como escrava na casa dele, ele era leproso e ele precisava ser curado. Ele precisava ser curado. E ela indicou um homem de Deus. Quer dizer, ela já está semeando a fé. Ela indicou um homem de Deus. E ela falou assim: se o meu Senhor procurasse o profeta de Deus, seria curado. Ou seja, semeou a sua fé. Um conselho: curou o homem, transformou um coração, glorificou a Deus. E ela ensina que o perdão não depende da circunstância, a fé rompe barreiras sociais e o menor gesto pode gerar o maior milagre. Você consegue amar alguém que te feriu? Você consegue socorrer alguém que te feriu? Essa é a reflexão. Mas isso aconteceu dentro da casa do general, dentro da casa de Naamã. Como eu falei, ela era uma escrava. O ato dela poderia ser diferente, mas ela semeou a sua fé. E esse homem foi curado não só no corpo, mas na alma e no espírito. E se rendeu ao Senhor. Outra pessoa que na sua fé e obediência salvou toda a sua família foi Noé. Ninguém lá fora acreditava em Noé. Ninguém acreditou em Noé. Mas a sua família acreditou. A fé de Noé, ela abraçou toda a sua família. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Ele passou 100 anos para construir a arca. E o dilúvio, ele durou 40 anos. E Noé, louvado seja Deus, conseguiu não só se salvar, mas salvar toda a sua família através da fé e da obediência ao Senhor. Então eu deixo aqui mais essa reflexão para vocês de vários exemplos de como a gente pode alcançar a nossa família. Amém? Eu já agradeço, em nome de Jesus, e vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque essa palavra vai alcançar famílias. Pai, esses são os exemplos que o Senhor deixou para nós. Um dos poucos exemplos, porque tem muitos, Pai, na Tua palavra. E eu declaro em nome de Jesus, mulheres, pessoas sendo levantadas, Senhor, com o propósito de salvar os seus, com a preocupação, Senhor, e a dedicação de salvar toda a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Imagina no filho, mais novo filho dos leilão. Um pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu sua herança. Partiu para terras distantes, buscando vida e bonança. Gastou tudo em prazeres, em festa e devassidão. Logo vieram fome e miséria, sofrendo com a privação. Lembrou-se da casa do pai, onde até servos tinham pão. Decidiu voltar arrependido, esperando perdão. O pai o viu de longe, correndo ao encontro do filho. Abraça-o com ternura, tira-lhe o manto imbecil. Pai, pequei contra o céu e contra ti também. Não sou mais digno de ser teu filho, trata-me como a ninguém. Mas o pai o acolheu com festa
matou um novilho cevado. Este meu filho estava morto e reviveu ao meu lado. O irmão mais velho, indignado, disse ao pai com dor: eu sempre fui fiel a ti e nunca me deste louvor. O pai então respondeu com sabedoria e amor: tu sempre estás comigo e tudo que tenho é teu valor. Mas hoje é dia de alegria, pois teu irmão estava perdido e foi achado com vida, seus pecados foram redimidos. O pai então respondeu com sabedoria e amor: tu sempre estás comigo e tudo que tenho é teu valor. Mas hoje é dia de alegria, pois teu irmão estava perdido e foi achado com vida, seus pecados foram redimidos. Oh, 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 oh. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.